Fala, Dé, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui de perguntas e respostas sobre a área de dados, migração de carreira, ferramentas, momento profissional, enfim. Qualquer dúvida que você tenha e quer ter ela respondida em detalhes aqui no vídeo é muito simples. Basta você escrever sua dúvida aqui nos comentários, meu time vai reunir as suas dúvidas e eu respondo aqui com detalhes. Ao longo da semana eu respondo para vocês nos comentários também. Deixa sua pergunta aqui no comentário e vamos para a pergunta desse vídeo aqui. A primeira pergunta é a seguinte: parabéns, cara, pelos seus vídeos. Tenho uma inclinação para TI, já estudei um pouco de algoritmos e linguagem de programação, mas ser desenvolvedor acredito que não é exatamente o que eu procuro. Como está a área de dados ligada ao esporte? Por exemplo, times de futebol, basquete, vôlei, etc. Conhece alguém nesse nicho? Tenho pensado nisso ultimamente. Obrigado. Bom, a área de dados ela existe em qualquer segmento, em qualquer área, tá? Inclusive no esporte. No esporte você tem menos clubes, né? Então você tem menos ofertas de trabalho. Eu tenho um amigo que fez faculdade comigo, que trabalhou com análise de performance de jogadores para um time de Araraquara, tá? Hoje ele está trabalhando na Bélgica, não sei qual time que ele está, faz tempo que eu não falo com ele. Tem uma pessoa também que a gente tem contato que vai fazer uma palestra dentro da comunidade DS. Aliás, se você não participa da comunidade DS ainda, você pode se tornar um membro gratuitamente. A comunidade DS é esse espaço onde a gente troca informação com pessoas que querem crescer profissionalmente. Além de um programa de aperfeiçoamento profissional que você tem acesso também. Então, quer crescer profissionalmente, quer saber como usar dados no teu trabalho, ou eventualmente fazer uma migração de carreira, tudo isso gratuito, participa da comunidade. Vou deixar a descrição no link desse vídeo aqui para você participar, tá? Então essa pessoa vai fazer uma palestra na comunidade DS sobre esse assunto. Ele trabalha num grande clube do Rio de Janeiro. E aí o que eu tenho de informação para você é o seguinte: a área de dados ela começa então a permear esses outros segmentos que a gente nem imaginaria que poderia trabalhar, como por exemplo o esporte. Porém, é muito restrito, né? Você tem muito menos clubes do que empresas. E como analista de dados, você consegue trabalhar em qualquer segmento. Se você trabalha com análise de dados em marketing, você se torna um analista de marketing. Se você trabalha com análise de dados em produto, você é um analista de produto. Se você trabalha com análise de dados no financeiro, você é um analista de finanças. Então você tem muito campo para trabalhar como analista de dados. E os clubes particularmente, como tem uma oferta menor de emprego, somente os bons mesmo vão conseguir trabalhar nisso. Então eu acho muito difícil alguém iniciante começar trabalhando, por exemplo, em clubes. O que eu sugiro para você é que você se torne um analista de dados e ganhe o máximo de experiência possível em vários segmentos. Você vai ser muito mais valioso se apresentando para um clube vindo de experiências de bancos, de e-commerce, de empresas de tecnologia, de empresas de indústrias, do que você chegar e falar: eu estou estudando e queria trabalhar num clube, tá? Suas chances são muito menores. Então não fique restrito ou não tente se restringir tanto logo no início. No início, você tem que buscar experiência. Você tem que buscar empresas que tenham projetos legais para você trabalhar. Você tem que buscar experiência de ferramentas, experiência com modelos de negócio, conhecer pessoas e ir se aprimorando cada vez mais para que lá na frente você esteja tão bom que aí você começa a escolher onde você vai trabalhar e aí você pode realizar teu sonho de trabalhar num clube, tá? Então, o mercado de dados está entrando para esses tipos de empresas, como clubes de futebol, por exemplo, mas ainda não é tão divulgado amplamente como os outros segmentos de mercado. Comece com oportunidades em empresas, em segmentos que tenha mais oportunidades para você começar a ganhar experiência e depois você busca aí uma realização pessoal, que é trabalhar no clube de futebol. Ninguém nunca consegue alcançar o seu sonho de maneira imediata, né? Tudo que vale a pena conquistar na vida leva tempo. E você precisa ter paciência, ter persistência e prosseguir ganhando experiência para que você se torne a pessoa que é capaz de trabalhar e contribuir no clube de futebol. Bom, a segunda pergunta aqui que o pessoal deixou é a seguinte: é possível entrar no mercado mais rápido como analista estudando para cientista? Bom, é possível sim, tá? No começo da comunidade DS, a gente tinha uma única formação profissional, que era a formação profissional em ciência de dados. Muitos dos meus alunos entraram no mercado como analista de dados, mesmo estudando para ciência de dados, porque a forma como eu ensino, ela é de maneira prática, é resolvendo projetos. Então, como um cientista, eles começaram a resolver projetos que os analistas também resolvem. E por isso alguns decidiram entrar no mercado como analistas. O único problema é que em análise de dados, as coisas já começaram a se tornar mais específicas. Então, você tem ferramentas que só tem na análise de dados, como por exemplo o Power BI. Power BI é uma ferramenta
de analista de dados. Qualquer cientista de dados de verdade que você conversar, ele vai dizer para você que ele nunca botou a mão no Power BI, a não ser eventualmente ali. Então, são ferramentas específicas do analista. Por exemplo, Power BI, Tableau, tipos de análise que você tem que fazer, descritiva, prescritiva, diagnóstica e preditiva. Isso são coisas específicas do analista. Se você estudar para ciência de dados, você vai estar estudando mais do que o necessário. E nem sempre estudar mais do que o necessário vale a pena, porque quanto mais você estuda, mais tempo leva. Então, você entraria no mercado, 8 meses como analista de dados, você vai entrar como analista de dados em, 12, 13 meses, porque você tem que fazer uma formação muito maior do que é necessária. Eu sempre defendo que você precisa somente do necessário para dar o seu próximo passo. Qual é o seu próximo passo profissional? Meu próximo passo profissional é entrar na área de dados como analista. Então, só estuda as coisas que vão te levar a entrar no mercado como analista. Não fica estudando coisas que é fora disso, porque você vai se perder. Né? Até os meus alunos, eles são muito emocionados, né? Eu vou fazer teoria dos jogos. Cara, essas coisas não dão dinheiro. O que dão dinheiro, o que paga a conta no final do mês é o básico. É analisar bem o dado, é fazer uma visualização, é gerar insight, né? Rodar de vez em quando ali um algoritmo para dar uma sugestão, um insight mais sofisticado. Mas é isso. Teoria dos jogos é muito legal, cara, mas não paga as contas. A gente tem que pensar friamente, realmente, primeiro em pagar as contas, fazer o mínimo, depois entrar no mercado e se aprimorar. Então, busque a formação específica. Se você quer entrar no mercado como analista de dados, faça uma formação em análise de dados. Se você quer entrar como cientista, faça formação em ciência de dados. Use os cursos específicos para o seu objetivo específico, tá? Não faça nada a mais, porque às vezes o a mais não resolve. Demora mais tempo, não é o teu objetivo. Bom, próxima pergunta. Bom, a próxima pergunta aqui é a seguinte: posso fazer só faculdade de ciência de dados sem precisar de sistemas de informação? Bom, minha gente, deixa eu responder isso aqui de maneira que muitas pessoas não explicam isso, tá? Mas como que funciona o sistema de ensino, principalmente o sistema de ensino brasileiro? Você tem ali o ensino fundamental, que passa grande parte pela alfabetização. Depois o ensino médio, que é onde você explora habilidades de várias áreas. Por isso que você tem aula de biologia, matemática, química, física, inglês, etc. E aí você tem a graduação, que é quando você deixa o ensino básico e vai para o ensino superior. Então, você tem uma graduação no ensino superior. Essa graduação, ela espera que você saiba os conceitos base do ensino médio. Que você saiba, por exemplo, as operações básicas, que você saiba, né, alguns conceitos básicos de física, matemática, que é o que é cobrado no vestibular. E aí você entra na graduação. E a graduação, ela parte desses conceitos básicos que você aprendeu no ensino médio. Então, você vai desenvolver do zero. Se você for trabalhar, fazer uma graduação em ciência de dados, você vai aprender ciência de dados. Se você for fazer uma graduação em sistemas de informação, você vai aprender sistemas de informação. Mas as duas são graduações que esperam que você tenha feito o ensino médio. Depois você faz uma pós-graduação. O que é uma pós-graduação? Uma pós-graduação ela é uma especialização. Na graduação você vê muito sobre tudo, para você ter uma graduação mais abrangente, pelo menos no Brasil, tá? Então você vê um pouquinho de tudo. Aquilo te dá uma formação base para você poder aprender o que você quiser para frente. Só que para você aprender o que você quiser para frente, é você que decide e procura uma pós-graduação. E, infelizmente, a pós-graduação no Brasil ela tem diminuído muito a qualidade, principalmente em relação aos cursos EAD. Porque você vê agora pós-graduações ensinando coisas para quem está começando do zero. Então, a pós-graduação, ela desceu o nível da graduação, ela não tem mais aquele quê da especialização. Né? Algumas só faculdades que ainda mantêm essa pós-graduação, né? Como algo depois da graduação e, portanto, assume que você já fez uma graduação e tem os conceitos básicos daquilo. Então, respondendo a sua pergunta, se você pode fazer qualquer uma das duas. Né? Uma é a ciência de dados e a outra é sistema de informação. Uma não depende da outra.
A não ser que você faça a graduação em sistemas de informação e uma pós-graduação em ciência de dados. Mas aí a pós-graduação em ciência de dados já vai assumir que você fez uma graduação ou tenha o básico de ciência de dados para você conseguir desenvolver, né, o conteúdo, o conhecimento nessa pós-graduação. Então, sistemas de informação ou ciência de dados estão no mesmo nível de graduação, tá? E as duas partem do pressuposto que você fez o ensino fundamental, que você tem a alfabetização básica de um ensino fundamental. Bom, vamos para a próxima pergunta aqui. Fala, amiga, sou aluno já. Tem algum comentário a fazer sobre constância nos estudos? Eu vou dar para você a mesma resposta que eu dei na última mentoria para os alunos da comunidade DS, que fizeram a mesma pergunta. E a resposta que eu dei para eles foi a seguinte: para você ter constância nos estudos, você precisa de duas coisas. Primeiro, organizar o seu tempo. Então você precisa usar esse aparelho aqui chamado celular, você precisa colocar nele um aplicativo chamado Google Calendar, que é o calendário agenda do Google. E nessa agenda você vai colocar tudo que você tem que fazer no dia. Então você vai colocar o horário que você acorda, depois quanto tempo você leva para tomar café, o horário que você sai para o trabalho, o horário do almoço, o horário que você volta, o que você faz depois do almoço. Você vai na academia, você estuda, o que você faz depois. Você vai acabar percebendo que muitas coisas que você faz no dia são coisas que perdem o seu tempo. Você vai perceber que são coisas inúteis que você gasta o seu tempo, ou são pessoas que fazem você fazer coisas inúteis. Então pedem para você fazer algumas coisas fora de um certo horário, né? Você tem que lidar com muitas urgências. Então isso mina o seu tempo, né? Estraga o seu tempo, faz você perder esse tempo. Com isso você vai ter muita clareza para onde está indo o teu tempo, para onde está indo as horas do seu dia, no que você está exatamente investindo essas horas. Está perdendo no trânsito? Está perdendo no YouTube, no Instagram? Está perdendo indo aos lugares que as pessoas estão pedindo para você? Para onde está indo o teu tempo? Depois, quando você tem essa clareza, fica muito mais fácil entender aonde você pode alocar um espaço para estudar. E aí você vai, dentro daquele tempo, sempre nos mesmos dias estudando. E aí quando você aloca esse tempo, ele não é suficiente, porque aí você começa uma luta consigo mesmo, que é a segunda parte que você precisa para ter a constância, que é você entender como você funciona. A primeira coisa é entender que nós somos todos meio errados assim, né? E então, alguns têm preguiça excessiva, outros têm avareza, né? Outros têm prepotência, né? Outros não têm... tem egoísmo, então a gente é meio bagunçado mesmo ali, né? Então você precisa lutar todo dia com isso, ou seja, você não pode ser refém dos seus sentimentos. Se você tá bravo, você não quer estudar, né? Se você tá chateado, você não quer estudar. Se você brigou com a namorada, você não quer estudar. Você precisa se libertar disso, você precisa olhar para você e se dissociar desses sentimentos que você tem, que isso vai acontecer todos os dias, mas você tem que lembrar que você tem que fazer o que precisa ser feito. Você não pode ser refém das suas emoções. Se você é uma pessoa refém das emoções, você não é livre totalmente ainda, porque você é preso nessas vontades que você tem, vontade de desistir, vontade de não fazer, né? Preguiça, tudo isso são coisas que você tem que trabalhar para melhorar. Tem pessoas que têm uma preguiça mais exagerada do que as outras. Você precisa entender qual é os seus pontos fracos e conseguir trabalhar com isso e tirar essa dependência emocional que você tem, ou seja, de desistir muito fácil, né, de estar chateado de não fazer as coisas. Você tem que fazer o que você se comprometeu a fazer, mesmo se você não está afim de fazer aquilo. E a maneira de fazer isso prática é você colocar um horário na sua agenda. Quando aquele horário chegar e você olhar a tua agenda, você vai começar a fazer o que você tem que fazer. Nem que você se você tiver sem vontade, cara, estuda meia hora, estuda 15 minutos. E eu faço isso. Quando eu estou sem vontade de estudar, eu começo a falar assim, vou fazer 5 minutos aqui, vou ler uma página. De repente eu gastei 2 horas, porque parece que o ânimo ele vem depois. E uma coisa que você precisa fazer é nunca se esquecer do porquê você começou a estudar. Por que você começou a estudar? Por que você começou a se preparar para trabalhar na área de dados? Você queria o quê? Ganhar mais? Você queria poder comprar um carro melhor? Você queria viajar mais? Você quer comprar sua casa, seu apartamento? Quer dar um presente para sua esposa, para seu marido? Você quer conseguir pagar uma escola melhor para seus filhos? Né? O que você buscou? O que tinha? O que desejo que você tinha quando você decidiu preparar para entrar na área? Você queria trabalhar com tecnologias avançadas? Você queria fazer projetos bacanas para ser reconhecido na empresa? O que você queria? O que fez você decidir? Você nunca pode esquecer desse sentimento, porque foi esse sentimento que permitiu você tomar uma decisão. Você tem que constantemente se lembrar dele,
daquilo que fez você tomar a decisão. Isso vai fazer você ter constância nos estudos, mesmo quando você não tem vontade. É aquela vontade, aquele sentimento que despertou em você, que fez você tomar uma decisão. Nunca se esqueça dele. É ele que vai fazer você manter a constância nos estudos por muitos anos.